Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é segunda-feira, dia 21 de novembro. A igreja celebra a memória da apresentação de Nossa Senhora no templo. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, sua mãe e seus irmãos permaneceram do lado de fora. Alguém veio até Jesus dizendo: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus olhou para aquele que estava falando, estendeu a mão e disse: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo os braços para os discípulos, diz: Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, ontem nós celebramos a festa de Cristo Rei. E assim nós estamos nos preparando para iniciarmos um outro ano da liturgia, o ano de 2023, que terá início no primeiro domingo do Advento, agora no próximo dia 27, onde nós podemos falar com o outro justamente porque somos cristãos. Feliz Ano Novo! E esse primeiro domingo do Advento estará acendendo a vela roxa da coroa do Advento, nos convocando para um momento de retiro, um momento de peregrinação espiritual no interior de cada um de nós, para percebermos quais são as forças de trevas e quais são as forças de luz que estão habitando dentre nós. E assim, na novena de Natal e em todos os preparativos natalinos, que nós possamos preparar a nossa vida para acolhermos o Senhor que veio, que vem e que virá. Hoje nós celebramos então a memória da apresentação de Nossa Senhora no Templo de Jerusalém. Vocês não vão encontrar isso nos evangelhos aprovados pela igreja, mas vocês vão encontrar as informações da infância e do crescimento da Virgem Maria num evangelho, proto-evangelho, tá? Num proto-evangelho de São Tiago. É um evangelho apócrifo. Ele não é autoridade da igreja para poder ser tido como revelação divina. Mas como o próprio nome diz, é um proto-evangelho e um apócrifo. Não é um livro de autoridade histórica e de revelação divina, mas é um livro de inspiração devocional. E ele influenciou muito na arte e também na liturgia. De tal modo que muitas informações que nós temos sobre a infância da Virgem Maria vêm então deste livro do segundo século da era cristã. Mas o valor simbólico dessa liturgia de hoje, dessa memória, é que nós nos deparamos com uma oferenda da Virgem Maria para que ela pertencesse plenamente ao Pai, para que ela fosse posse do Pai, propriedade do Pai, consagrada ao Pai. Então, assim, os pais da Virgem devem ter levado ela aos 3 anos de idade até o Templo de Jerusalém para fazer esta apresentação de doação de toda a pessoa de Maria ao Pai. E hoje o Evangelho é bem familiar de cada um de nós, porque o Evangelho nos apresenta que Maria e os irmãos de Jesus estão do lado de fora da comunidade cristã em decorrência da grande multidão que se formou ali. Irmãos de Jesus aqui não são irmãos sanguíneos, mas são primos, porque na língua do país de Jesus e da cultura de Jesus não existe a palavra primo, porque como eles vivem num sistema de clã, todos são filhos, todos são irmãos, mas não existe a palavra primo. Nós católicos não podemos provar que Maria não teve outro filho. Esta é a tradição da nossa fé e o que ensina a tradição apostólica. Mas, por outro lado, aqueles que defendem também que Jesus teve irmãos sanguíneos não podem provar isso pelos evangelhos. Porque ao mesmo tempo que os evangelhos dizem irmãos, também eles vão dizer primos. E aqueles que são colocados como irmãos de sangue de Jesus em determinados textos bíblicos, em outros são colocados também como primos. Mas o mais importante, a lição mais importante que nós podemos tirar desse evangelho de hoje, é que o ser familiar a Jesus
que o pertencer à família de Jesus não vem pelos laços sanguíneos. Aqui não vale aquele ditado que nós temos: filho de peixe, peixinho é. Porque a fé não vem pela tradição de família e nem pela cultura da família, mas a fé vem pelo encontro com o Senhor, pela manifestação do Senhor em nossa vida, pela experiência pessoal que cada homem e cada mulher faz do encontro com o Senhor e dessa atração que o Senhor faz acontecer na alma e no coração de cada um de nós para nos conduzir até Jesus. Porque é o Pai que nos conduz a Jesus. E é Jesus quem nos revela, então, quem é o Pai. Um dia, alguém disse a Jesus: feliz o seio que te amamentou. Ele disse: não, feliz aquela que acreditou e fez a vontade do Pai. Porque nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas Maria como aquela serva que, ao ouvir a palavra de Deus, que ao dialogar com o anjo, que ao duvidar, mas que ao pedir também credibilidade da palavra dele, ela será capaz de dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Nosso pai São Francisco convidava aos frades e aos irmãos e às irmãs já bem do início da nossa ordem religiosa, dizendo que nós deveríamos estar grávidos de Jesus e devíamos dar à luz a ele mediante boas obras. Porque todas as vezes que nós damos bom testemunho de Jesus e realizamos boas obras, nós somos mães, pais, irmãos e irmãs de Jesus. Ser familiar a Jesus, então, não vem pelo sangue, nem vem pela cultura, nem vem pela tradição da família, mas vem justamente em acolher o Pai, receber o Pai, fazer a experiência pessoal da força do Pai em nossa vida e fazer a vontade do Pai. Jesus estende os braços, então, para os discípulos: eis minha mãe e eis meus irmãos. Porque todos aqueles que fazem a vontade do Pai, esse é meu pai, minha mãe e meus irmãos. Aprendamos, então, com este ano vocacional nacional, que nós iniciamos ontem, dia 20, e vai até o dia 26 de novembro de 2023, aprendamos a beber todas as reflexões, todas as orações desse ano vocacional, para que possa despertar em mim e em você a corresponsabilidade missionária, a corresponsabilidade pelo Evangelho. Porque na igreja não existe a palavra voluntário, eu vou ser voluntário. Não, na igreja não. A igreja existe a palavra convocação, vocação. O Senhor convoca a mim, convoca a você. E isso é uma graça. É uma graça que o Senhor nos dá para nós realizarmos uma missão. E o lema desse ano vocacional também vai ser uma grande pedagogia para nós, porque ele vai dizer: corações ardentes, pés a caminho. Porque se o coração não arde de amor, se o coração não arde de afeição pelo Senhor, os nossos pés estarão paralíticos, os nossos pés estarão estáticos, e nós não realizaremos a missão que o Senhor pede a cada um de nós. Por isso, que esta manhã que está iniciando hoje, ajude você a reencontrar-se com a sua fé, a reencontrar-se com a sua identidade, que você é um crente católico, um evangélico católico, não quando você coloca uma Bíblia debaixo do braço, ou uma cruzinha no pescoço, ou reza determinados ritos, ou faz qualquer peregrinação. Mas você é discípulo e discípula de Jesus quando você se comporta como tal. E nosso Pai São Francisco nos diz que a melhor pregação ainda é realizada pelo Frei Exemplo, porque o exemplo ainda é a grande pregação para nós anunciarmos Jesus. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!